Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho de material aqui, até porque tem bastante coisa pra gente falar hoje. O setup dessas cenas de materiais não tem nada de tão especial. Mais uma vez, se você quer aprender materiais um pouquinho mais avançados do que eu vou explicar hoje, a primeira quarentena é bem legal, tá? Na primeira quarentena a gente fala de materiais que têm um nível técnico um pouco maior do que eu vou usar hoje, tá? Hoje são materiais relativamente mais simples e tranquilos de serem criados, mas não que isso não seja importante, tá? O que você aprender hoje te ajuda com certeza a você, né, como um primeiro passo no conhecimento de materiais. A gente já criou um material ontem que eu mostrei como criar um material temporário para a gente substituir na cena inteira por override. Então lembre que se você vai começar material, você tem que tirar o override, tá? Então garanta que aqui na abinha de passos, tá, do view layer, você não tenha o material ligado no override, tá? Porque daí cada objeto vai ter um material próprio. Também, se você criou o volumétrico, já como eu expliquei ontem, desligue ele temporariamente, tá? Tire ele fora da cena, clica no olho aqui, porque ele vai pesar demais o teu render e o volumétrico em teoria é só uma cereja no bolo, então não tem porquê você, né, ficar esperando mais tempo de renderização por causa dele. Tá, vamos começar a fazer a abóbora, tá? Quando eu estou fazendo material, eu não preciso de duas viewports, tá? Quando eu estou fazendo material, eu deixo normalmente a renderização da câmera na esquerda. Então olha que aqui eu tenho a viewport na esquerda. E na direita, na minha área de trabalho da direita, se você não está com duas áreas, lembre que é só clicar aqui nesse canto e arrastar, ó, e ele abre uma nova área. Tá? Para fechar, coloca o mouse na linha de divisão delas, Join Areas, e clica em cima da janela que você quer fechar. Tá? Então, dessa maneira você tem duas áreas de trabalho diferentes. Na esquerda eu vou deixar Viewport, e na direita você vai colocar o Shader Editor. Tá? É só clicar no primeiro ícone do canto superior esquerdo e colocar o Shader Editor. Tá? A minha abóbora já tem o material, tá? Eu vou criar um do zero. Tá? Então, olha lá, selecionei a abóbora e não tem nada. Vamos supor que essa daqui é a tua cena e eu não tenho absolutamente nada aqui na minha abóbora, tá? Então, como que se faz? Você vai clicar em New e agora eu tenho sim um materialzinho dela, tá? Eu vou visualizar só a abóbora agora, tá? Eu vou sumir para ficar com render rápido. Eu vou desligar lá nas partículas o monitor da grama. Eu também vou desligar esse monitor no Particle Settings da pedra, tá? Por quê? Porque eu quero ter um render mais rápido para fazer a interação e visualização, tá? Então vamos trabalhar com essa abóbora aqui. Deixa eu apagar o material, clicar em novo, tá? E olha que quando você clicou em novo, ele adiciona um item aqui no shader, tá? Na aba de materiais, e ele já mostra uns nozinhos aqui. Eu já explico o que, que são esses caras. A primeira coisa que você vai fazer é renomear esse cara aqui. Duplo clique, abóbora, tá? Não esquece de renomear esse cara. E agora você pode ligar o render e começar a pensar em brincar com a renderização, tá? Então vamos falar um pouco do material. Então olha lá, eu tenho dois nozinhos padrões aqui. O Material Output, tá, que é o nozinho de saída, é nele que você liga o material. Tá? Veja que a gente tem três materiais, três slots de entrada ali, que é superfície, volume e displacement. Volume a gente usou ontem para fazer o volumétrico. Displacement, se você quiser adicionar uma textura que deforme o objeto, a gente não vai usar aqui hoje. E Surface é onde se liga realmente o material. E daí tem esse carinha aqui, que tem um monte de configuração, que é o Principled BSDF, tá? Esse cara é um material, faz tudo. Então, com esse cara aqui, você consegue mexer nos parâmetros aqui dele, e você consegue fazer materiais tipo plástico, metal, vidro, gelecas, peles, qualquer tipo de material, tá? Ele é um material que você tem que entender um pouquinho as configurações, e você consegue fazer tudo, tá? Qual que é o principal atributo que você vai mexer aqui hoje? É o Base Color, tá? O Base Color é a cor geral do teu objeto, tá? E normalmente essa Base Color está associado ao que é conhecido como difuso. Tá? O que, que é difuso? Tá? Difuso, tá? É um material, ele tá dentro desse material aqui, o principal do BSF, existem vários micromateriais que representam características, por exemplo, como transparência, reflexão
subsurface scattering, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e difuso, tá? Difuso talvez seja a característica de material mais comum que a gente tem na nossa vida real aqui, tá? Então, o que que é o difuso? O raio de luz bate numa superfície e ela pode ser refletida em qualquer direção, tá? Então, significa que a gente está falando de um material, por exemplo, parecido com aquele giz de quadro, tá? De quadro de pó mais antigo, em que ele tem uma característica que não tem nenhum tipo de reflexão, nenhuma característica específica, tá? Grande parte dos nossos materiais no dia a dia, eles são difusos, né? Têm um coeficiente difuso bem alto. Por exemplo, vamos pegar aqui esse envelope, é até um bom exemplo. Esse envelope aqui é um envelope marrom, tá? Ele é, qual que é a cor base color dele? É esse marronzinho, tá? Mesma coisa, um plástico azul, qual é o base color? É azulado, tá? Mas esse cara aqui tem um leve reflexo, a gente já vai falar do specular, que é a reflexão, tá? Então, o base color representa a cor geral do objeto, tá? Se vai fazer um vidro transparente, a cor é branco, tá? Se for fazer um metal azul, qual é o base color? Azul. Então, no base color você vai chutar a cor inicial que você quer para o objeto. O que é o que a gente vai fazer aqui? Qual a cor da abóbora? É um meio avermelhado, tá? Mais uma vez eu vou deixar as luzes um pouquinho mais fortes aqui. Então eu vou dar uma exagerada na minha luz para ficar mais fácil a gente visualizar material. Então é comum eu dar uma turbinada de vez em quando nas minhas luzes para conseguir visualizar ele melhor. Depois eu volto ela para a configuração final, tá? É difícil você fazer setup de materiais quando a tua luz está muito escura. Tá? Então, se você não quer mexer no setup inicial da luz, cria uma outra luz qualquer que ilumina a cena como um todo, deixa ela forte, como eu deixei aqui, para você conseguir ver melhor o setup da tua cena, tá? Então, olha lá, vamos deixar ela mais vermelhinha. Deixar ela um pouco mais laranjada também, que fica legal. E tá ok, tá? Então brinquem com essa cor. Veja que eu não só tenho aqui, se eu for pegar o seletor de cor aqui nesse círculo, você tem quanto mais para o centro, mais dessaturado é o valor. Quanto mais para as bordas, maior o valor da saturação, mais colorido. E aqui na direita você tem a intensidade da cor, tá? Então a minha abóbora não é super clara. Eu vou deixar um tom mediano, tá? Evitem usar brancos completamente brancos ou pretos completamente pretos, tá? Isso são características de materiais que tecnicamente não existem. Então, usem valores medianos dependendo do teu objeto, tá? Mexendo no Base Color, eu vou pular o Subsurface Scattering. Tá? A gente já vai usar ele lá na vela. O Subsurface Scattering faz elementos com a simulação da luz, por exemplo, quando ela entra num objeto como uma pele ou uma vela. Metálico, a gente não tem nada de metálico aqui na cena. Quando que você vai ligar o metálico? Quando você tem objetos metálicos. Você tem ouro, você tem prata, você tem cromado. Então, olha aqui, quando você liga o metálico, o teu objeto passa a ter uma característica de metal, literalmente. Tá? Então, é assim que você faz metal aqui. Se você tiver uma corrente ou alguma coisa assim na tua cena, é esse cara que você vai ligar. Tá? Normalmente, os outros tipos de objetos plásticos, pedras, terrenos ou materiais orgânicos como abóbora, ela não precisa ter o metálico ligado, tá? Você pode deixar ele zerado, tá? Mas mesmo assim, veja que o metálico está zerado, mesmo assim eu tenho um reflexo aqui, eu tenho um brilho na abóbora. Da onde vem esse cara? Ele vem do specular. Então, o specular é uma espécie de reflexão, tá? Não é uma reflexão metálica, mas ela causa brilhos, tá? Exemplo, um plástico. Plásticos, eles têm um base color que dá a cor do plástico, então plástico vermelho ou plástico cor-de-rosa. O base color tem essa característica, mas mesmo assim, tem alguns plásticos que são super polidos, que ele tem esses brilhos esbranquiçados. E é aqui que você configura isso. Veja que se eu desligar, eu tenho um objeto que fica bem sem graça, tá? Ele perde até um pouco do volume dele, porque ele não tem nenhum tipo de brilho. Então, o specular você consegue adicionar pequenos brilhos na abóbora, tá? O specular tint é para você deixar colorido o specular, a reflexão, tá? Ele passa a usar a mesma cor do base color. Evitem fazer isso, tá? Ainda mais usar ele no valor máximo, tá? Normalmente os brilhos de specular são mais brancos ou dessaturados. Então, não brinquem muito com esse cara aqui, tá? E por último eu tenho
O roughness, que é a rugosidade. Imagine pegar uma lixa, então você tem lá uma bola metálica perfeitamente polida, então ela é um espelho, e daí você começa a lixar essa bola, ou lixar o espelho, tá? E o que acontece? Você está adicionando rugosidade no espelho, e você vai ter uma imagem que não é mais nítida, é uma imagem borrada. Então a rugosidade faz exatamente isso, tá? Em zero você tem uma reflexão perfeitamente nítida, quase como se a abóbora estivesse envernizada, tá? E se eu aumentar o valor bastante, eu quase perco a sensação desses brilhos, porque a rugosidade está tão alta que esses brilhos somem, tá? Então usem valores aqui que vão desde o mais nítido até 0,6, tá? Até 0,6 você consegue perceber ainda os valores de brilho, tá? Mas calibrem aqui visualmente, tá? Então isso aqui são ajustes visuais que vocês vão fazer, tá? Depois vem anisotrópico. Anisotrópico acontece no aço escovado. Então, aqueles efeitos de linhas que acontecem no aço escovado, você pode simular com anisotrópico. A gente não vai falar, não vai usar ele aqui. Também tem o Shen. Shen acontece em tecidos, por exemplo, como veludo. Tá? Aqueles tecidos que têm aqueles micro pelinhos, como veludo, dependendo do ângulo que você visualiza o tecido, você vê algumas cores esbranquiçadas ou num tom diferente do tom tradicional do tecido. Você consegue fazer isso usando o Shen. Depois vem o Clear Coat, que é um segundo reflexo. Mas para que eu preciso de dois reflexos? Por que eu tenho o Specular e o Clear Coat? Pense no seguinte material, tá? Na minha aula de Blender a gente fala um pouquinho sobre isso. É um piano preto, tá? Uma tecla de piano preto. Primeiramente, quando você faz a tecla do piano lá na fábrica, então vamos pensar lá no processo produtivo, você pega a madeira da tecla do piano e pinta com uma tinta preta. Então você vai fazer um base color preto, quase preto, lembre, não existe preto. E eu estou falando da tinta preta, tá? A tinta preta ela não é completamente brilhosa ou reflexiva, então ela tem um pouco de rugosidade. Em cima da tinta eles passam o verniz, então o clear coat faz o verniz, tá? Então você pode ligar uma camada extra de verniz em cima. Então o clear coat é muito legal para quando você está fazendo, por exemplo, peças que têm o verniz naturalmente, tipo carro também, tá? Se for fazer a lataria de um carro, o carro ele tem a reflexão especular da tinta base e também depois da camada de clear coat, que é o verniz que vem em cima, tá? Aqui provavelmente a gente não use, estou falando por curiosidade. E depois vem três atributos aqui, que é de objetos transparentes. Tá? Então, se for fazer líquidos, garrafas, vidros e afins, você vai brincar com esses três atributos aqui. Tá? Tecnicamente, eu não vi nenhuma cena ainda que tem transparências, mas você vai ligar a transmissão. Se for fazer um vidro, a transmissão vai estar no máximo. O roughness permite você configurar o quanto o vidro é turvo ou não, tá? Então, se deixar em zero, o vidro é completamente clear, né, limpo. E o IOR define o índice de refração, tá? Cada material transparente tem um índice de refração próprio. Então, se você colocar lá 1,33, você vai estar no índice de refração da água. 2 pontos, eu não lembro se é 4 ou 0,6, 2,4 ou 0,6 é do diamante, tá? Alguns plásticos e vidros têm índice de refração entre 1,6 e 1,8. Como que eu vou saber disso aqui? Porque eu já usei algumas vezes índice de refração e você encontra tabelinhas na internet que fornecem esse índice de refração pelo tipo do material, tá? Então isso aqui você pode chutar, tá? Não use índice de refrações abaixo de 1 e nem acima de 2,8, tá? Porque eles não são tão físicos. E por último, eu tenho a emissão. A emissão é transformar o meu objeto numa luz, tá? Você permite que ele literalmente emita uma luz, tá? Então ele passa a ser uma luz. A gente não vai usar esse aqui na abóbora. Então vamos brincar com a configuração da abóbora agora. Eu sei que é um monte de informação para vocês pegarem agora, então quiserem reassistir depois a live para vocês entenderem cada parâmetro. Mas aqui a gente vai configurar vários materiais, então vocês vão ganhar um pouquinho de fluência em vários parâmetros. Tá? Então vamos começar com a abóbora. Então, primeira coisa, ela tem uma cor avermelhada na parte de fora. Ela tem sim um pouco de specular. Eu vou deixar o tint desligado, tá? Não vou usar o specular tint. E aqui eu configuro a rugosidade, tá? O specular é legal sempre configurar olhando a câmera, tá? Então deixa eu pôr esse mesmo material abóbora nas outras abóboras.
eu carreguei aqui a minha cena, que eu já estava com os materiais até para eu seguir como um ponto guia do material e não errar o que eu estou fazendo hoje aqui. Chega de pagar mico como paguei no Booleano na live 3. Perguntaram se tu vai testar com o Subsurface? Então, a abóbora eu não usei Subsurface, tá? A parte externa da casca da abóbora ela é bem dura, né? Bem rígida, então ela quase não tem Subsurface Scattering. E a parte interna, eu testei usar, mas ela é tão clara que você não percebe tanto Subsurface Scattering. Então, não vale o peso do efeito, tá? A gente já vai falar ali na vela, como que eu criei uh, o material. Então, use o Subsurface se realmente vale a pena. Se não vale a pena, não perca tempo fazendo isso, tá? Então, veja que nesse material da abóbora eu só mexi em 3 parâmetros: a cor, o specular e a rugosidade. E ela já ficou bem interessante, tá? Já ficou bem legalzinho. Mas e se eu quiser criar um pouco de variação? Eu quero ter um pouco de variação de cores nas abóboras, todas do mesmo tom alaranjado, tá? É isso que a gente vai fazer agora, usando um nozinho novo. Então, olha lá. Então, eu até agora só tenho 2 nós no meu material. Eu vou no menu adição, textura, noise. Tá? É só clicar no material, posicione ele numa região que fica organizada. Normalmente eu construo os materiais da esquerda para a direita, tá? A posição deles aqui não serve para nada, o que vale são as conexões, tá? Então normalmente as texturas vão vindo na esquerda e conectando lá na direita, que é a minha direita aqui, nos materiais, tá? Para visualizar a textura, antes de ligar no material, você pode ligá-la direto na Surface, tá? Então é só para ver a textura. Então veja que você consegue visualizar a textura e o que ela está fazendo, tá? Então olha lá que eu já vejo a textura aqui, ela está bem legalzinha. Você pode brincar com escala, detalhes, rugosidade e distorção. Tá? Olha que ele distorce um pouquinho o noise. Tá? O noise é uma textura bem sutil, ela não tem um grande contraste, a gente já vai dar mais contraste, mas brinque um pouquinho com esses parâmetros para você se familiarizar com a construção nodal, tá? E o que é o noise, tá? O noise é uma textura matemática. Ela não é uma textura que pegou da internet, tá? Ela literalmente é uma textura em que você mexe parâmetros e matematicamente ele cria padrões. O que é legal, você não precisa ir para o Google ou comprar uma imagem ou abaixar uma imagem de textura, tá? Então, próximo passo, eu vou contrastar um pouco esse mapa. Como que eu contrasto esse mapa? Usando um outro nozinho, que ele está aqui em Converter Color Ramp. Veja que se eu colocar o mouse bem em cima da linha, ele já vai conectar automaticamente esse nó. Então, olha lá, o fator do noise entra no fator do Color Ramp e ele já ligou para mim o Color Ramp lá no Surface do Material Output. Tá? O que acontece se eu mexer agora nas posições do Color Ramp? Olha que eu começo a contrastar a minha cena. E olha que o Color Ramp tem cores. Tá? Então não só eu posso contrastar o meu noise, como eu posso pôr cores aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar aquele vermelho daqui para essas cores. Então eu seleciono o preto, arrasta aqui. E agora eu vou escurecer uma, por exemplo. Então olha que eu tenho uma variação de tons bem interessante. Tá? Não exagere na variação de tons, tá? Eu estou criando isso para dar um detalhezinho na abóbora, seja sutil. E depois que fez isso, o que isso daqui é? É o meu novo Base Color. Então eu não quero mais usar um Base Color que é uma cor única, eu quero usar essa textura super legal que eu acabei de fazer. Você vai ligar o Color no Base Color. Veja que ele inclusive desabilita a opção de você colocar uma cor. E para ver o material, você vai ligar o BSDF na superfície. Tá? Então agora minha abóbora tem variação de tons, o que é legal. Mas como é que eu crio agora imperfeições? Tá? As abóboras não são perfeitamente lisas. Você tem que esculpir imperfeições? Não, não precisa. Tá? Quando a gente está falando de imperfeições que são, eu gosto de comparar imperfeições ao toque. Tá? Não são imperfeições de grande porte no modelo que você vê contornos, tá? Isso é feito ou por escultura, ou por modelagem, ou por displacement, que você muda o contorno do objeto. Existe um material que a gente vai usar aqui, um nozinho de material, que se chama Bump Mapping. E o que o Bump Mapping faz?
ele cria a sensação de imperfeições ao toque no objeto. Tá? Ah, mas o que é uma imperfeição de toque? A madeira, por exemplo, quando tem uma madeira mais bruta, ela tem aquela imperfeição que você normalmente percebe quando você encosta na madeira, que ela não é super lisa. Tá? Isso você pode associar ao bump mapping, tá? Em que você tem leves imperfeições. E você consegue fazer isso só com material sem precisar modelar, o que é bem legal. Tá? Como é que a gente faz isso? Você vai criar um nozinho que está na aba vetor, chamado bump. Tá? Olha que esse nozinho aqui, ele tem uma saída chamada normal. Onde que eu ligo ele, olha que meu material aqui também tem uma entrada chamada normal. Tá? Então é só ligar normal no normal. Tá? Como que eu faço o bump funcionar? O bump precisa de uma textura. Então a textura que vai causar essas imperfeições. Tá? Você pode tentar usar, por exemplo, o mesmo noise. Tá? Então o mesmo noise que eu coloquei para funcionar e fazer a variação de cor agora, eu vou ligar na altura do bump mapping. Tá? Em inglês é o height. Tá? Clica aqui. Eu vou dar um zoom na abóbora agora só para mostrar para vocês como que isso impactou o meu render. Veja que legal que fica, tá? Então ela não deformou a abóbora continua com a mesma forma. Isso daqui é um material. Ele cria essa sensação de rugosidade na geometria, tá? Então quando você estiver fazendo terrenos e afins, você não precisa ter um grande detalhe geométrico também, que o bump ele consegue fazer essas pequenas imperfeições no material. É claro que ele está muito forte para a abóbora, e é para isso que você vai diminuir a intensidade. A regra é o mesmo valor que você colocar na intensidade em cima se usa na distância embaixo. Eu já mexo em Blender há uns 3 anos e eu não consegui entender 100% o valor de Da distância, tá, distância. galera? Então, eu pago mico toda vez que eu falo isso, mas eu já dei uma pesquisada e eu não entendo realmente o que a distância faz. Ela muda sim o valor do bump, mas toda vez que eu vejo alguns vídeos de tutorial também, a galera põe lá 0.2 e a distância também eles põem 0.2. Tá? O Blender acho que é o único software que você tem um parâmetro de configuração de bump mapping com dois valores, tá? Com duas configurações. Veja que eu reduzi aqui a intensidade e ela já ficou bem mais interessante. Inclusive, veja que o bump mapping ele ajuda a criar distorções no specular, tá? Que é o nosso brilho. Tá? Isso dá um realismo bem interessante para a cena, tá? Então, só isso daqui você tem o material. Final, é claro que você pode tentar fazer alguns tweaks, clarear um pouquinho o material se achar que ele está escuro. Ah, eu acho que está meio escuro minha abóbora, clareia um pouquinho. Meu fractal tá, não estou gostando muito do noise, então você pode olhar o noise de volta e aumentar o valor da escala para ele ficar menorzinho, por exemplo. Vou ligar o BSDF de volta para você ter o material. Então agora é detalhe artístico, tá? Nada de especial. E falando da abóbora, daí você fala, putz, beleza, a casca é avermelhada, mas o interior é amarelo. Como é que eu faço isso? Então, tem um setupzinho que vocês vão precisar fazer para isso funcionar. Então, a primeira coisa é criar um segundo material aqui. Ivan, Oi, antes, Maru. o Tobias, eu acho que foi uma pergunta. Daria para usar esse noise para criar uma variação no roughness também? Dá sim, tá? Você pode fazer uma variação de roughness usando o noise, tá? Para fazer a variação de roughness, você pode usar o color ramp também, tá? Então, vamos configurar aqui, criar um color ramp. Eu não gosto de usar o color ramp pro roughness, eu uso o map range, mas não vai dar tempo de eu explicar o map range, até porque normalmente ele confunde um pouco o pessoal. Então é mais intuitivo aqui na live configurar o roughness usando o color ramp, tá? Então, mesma coisa, visualiza o color ramp, coloca ele ligado. Deixa eu ligar manualmente sem atalho para não causar confusão. Liga ele diretamente no Surface, contrasta ele para você ver as marcações de rugosidade. Tá? Lembra que se quiser você pode criar um outro noise, tá, galera? Então, Shift D duplica o noise, tá? Você pode usar um noise com padrão diferente para rugosidade, tá? O que vai acontecer se eu mexer na rugosidade? A rugosidade ela define a nitidez do reflexo. Então, você pode ter áreas com reflexão nítida e outras áreas que você tem um pouco mais de rugosidade, tá? Então, olha lá que aqui eu tenho, por exemplo, o meu mapa de contraste, tá legal. A grande questão é agora, se você vai ligar esse cara no roughness, o roughness não é preto e branco. Então, como é que você define as cores desse color ramp, tá? Então, primeira coisa, se mexendo na posição dos manipuladores para contrastar. O segundo passo é escolher qual
é o roughness que você quer, o mínimo e o máximo. Então, eu acho que como roughness máximo eu vou ficar aqui no ponto 4, que é o valor que está aqui, ponto 43, e eu vou achar um valor mínimo mais nítido. Então vamos tentar ali. Eu vou desligar por enquanto o bump mapping, só que fica mais fácil de ver o setup. Então talvez esteja muito nítido, ponto 16 e ponto 4. Vou aumentar um pouquinho, ponto 5. Então beleza, ponto 2 e ponto 5. Então olha lá, escolhi um valor de roughness nítido e um valor de roughness mais forte, ponto 2 e ponto 5. O que você faz? Você vai agora colocar na cor do color ramp esse valor. Então você vai colocar aqui ponto 2 na primeira cor e ponto 5 na segunda cor. Tá? E daí você agora liga esse color no roughness. Tá? Então significa que agora você tem uma variação de roughness na abóbora. Tá? Deixa eu aumentar o valor da escala para ver se está funcionando. É que eu deixei as áreas bem grandes. Talvez os valores estejam muito pequenos. Ponto 2, ponto 3. Só um pouquinho. Vamos ver se está funcionando mesmo. Parece que não está funcionando. Ponto 4. Que estranho. Vamos fazer um debug ao vivo aqui. Era para estar certinho. Ele não causou uma grande diferença visual. Diferença. Uhum. Ele não está impactando bastante no meu render aqui. Ele está funcionando sim, tá? Só que não impactou muito, viu? Eu até achei que estava errado o meu setup. Nesse caso aqui em específico, porque ela tem uma forma mais arredondada e cheia de detalhes. Aqui, veja que se eu forçar a diferença dos dois roughness, tipo, eu estou usando um roughness de 0.7 de intensidade e um de 0.2, veja que você percebe a variação de rugosidade, tá? Mas eu não sei se eu usaria aqui na abóbora, tá? Mas é assim que faz, fica como curiosidade. Para O variar Tobias roughness. comentou que isso não teria que ser por alfa. Então, você pode usar o alpha ali, no caso do color ramp. Na real, nesse caso aqui, daí você teria que informar o valor de alpha aqui, tá? O que vai dar um trabalho. Então, deixa eu mostrar só para vocês. Por padrão, ele sai cor. Se você quiser trabalhar com preto e branco, é possível, mas eu acho que dá mais trabalho. Tá? O que acontece? Deixa eu dessaturar aqui só para vocês entenderem no caso do roughness. A minha saída aqui é preto e branca, tá? Nesse noise aqui. Ó. Então vamos lá, preto e branco. Se eu ligo o alpha vai ficar completamente branco. Tá? O que acontece se você quiser usar o alpha, você tem que informar o valor do alpha aqui na cor também, tá? Que seria o canal de transparência. Então é meio difícil, não faz muito sentido você fazer a configuração do alpha. É melhor usar direto o valor da cor. Tá? Alguns softwares como o Maya, eles exigem a conversão de RGB para entrar só em valores do tipo numérico. O Blender ele faz a conversão para você implícita. Então, você está saindo uma cor e liga aqui na rugosidade, ele automaticamente vai fazer a conversão de valor dessa cor para ligar na rugosidade. Tá? Então, o Blender tem um pouco menos de burocracias nessa questão de conversão de cores. Tá? Mas não vale a pena variar a rugosidade aqui nesse caso. Até porque o Bump já tá fazendo uma variação legalzinha ali. O bump já funciona bem. Tá? Próximo passo é fazer o material do interior. Tá? Então, eu preciso adicionar mais um material na abóbora. Como que eu faço isso? Você vai clicar nesse mais aqui. Tá? Então, new. Esse aqui vai ser abóbora amarelo. Tá? Então, olha lá que eu estou na abóbora amarela. Eu vou colocar um tomzinho amarelo ou deixar até mais verde só para ver o que vai acontecer. E como é que eu aplico agora a cor amarela, ou no caso verde aqui que eu estou forçando só para teste, na parte interna, tá? Lembrem que a parte interna, eu não modelei ela por modelagem poligonal. A parte interna foi criada pelo modificador de Solidify. Lembra que o Solidify ele criou aquela camada da abóbora e o booleano fez o recorte das bocas. Tá? Então, como é que você vai fazer informar o material tanto para o booleano quanto para o Solidify? Então, olha o trabalho que você vai ter que fazer. Primeiro, coloca o material, o amarelo aqui, que eu chamei de amarelo, tá verde só para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar a interface, no segundo slot. Tá?
Próximo passo, com a abóbora selecionada, você vai entrar lá nos modificadores. Vai entrar em Solidify e lá embaixo em Material, você vai colocar o valor 1, tá? Ele tem o padrão 0, tá? Então só no Material Off, coloca o valor 1, tá? Deixa eu fazer nessa abóbora aqui também, tá? Então olha lá, se eu quero usar o mesmo material aqui, nessa outra abóbora, clica no mais, não precisa criar um novo material, você quer usar um material que já existe, entra nessa aba aqui, clica aqui nesse item e pega o material por nome, tá? Por isso que é importante você colocar nomes nos materiais, porque o acesso de materiais aqui no Blender é por nome, tá? Veja aqui, o Solidify já estava configurado com índice 1, tá? Por padrão ele vem configurado por índice 0 aqui no material, tá? Então vou colocar, entra na aba material do Solidify e indica índice 1, tá? Na ciência da computação a contagem começa do número 0, tá? Então o índice 1 significa a segunda posição do material, tá? Mesmo assim, então, meu interior já está verdinho, mas, opa, peguei o elemento errado, desculpa aqui. A espessura da boca, ela ainda não está da cor verde, que é o que eu preciso. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que encontrar o teu modelo da boca, que você provavelmente ocultou, né? Então você tem que entrar lá no modelo da boca e descobrindo que você deixou ele na cena, tá? Olha lá, ele está aqui na minha cena. Tá? O que você tem que fazer é aplicar o material verde nesse elemento, tá? Então, se você não aplicar, ele não vai funcionar, tá? Eu já tenho aqui meu material aplicado, então vamos aplicar agora o material correto. Clica no mais, seleciona aqui o abóbora amarelo, tá? Daí você pode sumir com a boca, que não vai precisar aparecer, e veja que agora eu tenho o verde, tá? Que já vou converter para amarelo, é, tanto na região de corte da boca e dos olhos, tá? Então lembrando o que eu fiz aqui para aplicar o material dentro da abóbora. Criei um segundo slot de material, criei um novo material, renomei ele para abóbora amarelo ou abóbora, qualquer nome que você ache intuitivo. Coloca uma cor bem forte nesse material só para você conseguir visualizar que ele está funcionando. Tá? Agora eu já posso deixar ele amarelinho. Entra no modificador de Solidify e muda o material. Olha lá, tem uma binha lá, Solidify, material. Muda o primeiro, Material Offset, Material Offset, não Material Off, para 1. Tá? Significa que ele vai pegar o segundo slot de material. Tá? Isso significa que a parte interna já está resolvida. A região do corte, para funcionar, você tem que lembrar onde que você deixou na tua maluquice de zona aqui, de cena, onde você deixou o booleano, tá? Que é a tua geometria do recorte da boca e dos olhos, e você vai aplicar o mesmo material nela, tá? Então, você não precisa criar um novo material, afinal você já tem um material interno das abóboras, é só clicar no mais, vou até fazer de volta, clica no mais, não clica em novo, você já quer usar o material existente, clica na bolinha do lado, e vai lá e pega o abóbora amarelo, tá? E some no olho aqui, e agora a abóbora tá bonitinha, tá? Tanto a parte externa quanto a interna. Olha lá que pro cabo da abóbora, o meu material é o mesmo da parte externa da abóbora. Cor verde, specular, tá? Que é o brilho, e uma rugosidade baixa de 0,3. Tá? Não mexi em mais nada, e só isso aqui já ficou bem interessante, tá? Então brinquem com esses parâmetros. E a gente tem o setup da abóbora feito, tá? Próximo material que a gente vai falar é o material aqui da lápide, tá? Vamos pegar ele aqui. Então, olha que esse material tem um monte de coisa. Então a gente vai falar sobre o material, que é o mesmo material que a gente vai usar, em teoria, claro, com pequenos ajustes, para a lápide e para o terreno, tá? Qual que é a maluquice que a gente vai tentar fazer aqui? Vamos lá. Então você vai criar um novo slot de material. Vou apagar esse cara aqui ainda. Então vamos lá, cria um novo slot de material. Deixa eu lembrar qual que é a textura, é Rock. Então vamos lá. Cria um novo slot, ou já clica direto no New aqui. Renomei isso daqui para lápide. E agora eu quero carregar textura aqui nesse cara. Como que eu carrego textura? Porque eu peguei umas texturas bem legais da internet. Lembrem que vocês vão pegar desses sites aqui que eu vou falar, CG Bookcase e Texture Haven. Então, olha lá, cgbookcase.com
texturehaven.com, tá? São 2 sites de texturas muito bons e gratuitos, tá? Procurem lá por texturas de pedras ou texturas de terrenos, tá? Os 2 sites têm texturas excelentes. E você vai abaixar todo o pack de texturas que ele tem disponível, tá? Então olha lá que nem todos vão ter todos esses mapas, tá? Esse aqui tá super completo. Ele tem textura para specular, para rugosidade, para normal, para displacement, para difuso, para bump e para ambient occlusion, tá? O AO não abaixem, que eu não vou explicar o uso dele hoje, mas se quiserem abaixar todos esses, vocês vão conseguir, tá? O displacement não precisa também, tá? É só o bump e normal. Então AO e displacement eu não vou explicar o uso hoje, tá? Então vamos lá. Como é que eu crio texturas aqui dentro? Eu vou lá, Texture, Image Texture. Tá? Então veja que tem um nozinho específico para carregar texturas. Tá? É só clicar em abrir. Lembre de criar uma pasta na tua cena chamada textura ou text, como é o padrão que eu gosto de usar, em que você enfia todas as texturas lá dentro. Tá? Por quê? Porque se você indicar uma textura que está na tua pasta download, e se você mover a cena de Blender para um backup, você talvez perca o link com o arquivo de textura da pasta download, tá? Então, normalmente você põe junto com a cena uma pasta que contém todas as texturas, tá? Para garantir que você vai abrir a cena daqui uns alguns anos, algumas semanas, meses, e a tua cena contém todos os arquivos que você linkou nela, tá? Então, olha lá que eu já tenho várias texturas aqui. Eu vou carregar primeiro o Base Color, tá? Que também em alguns sites é chamado de difuso, tá? Então, carrega a textura e eu vou ligar no Base Color. Tá? O que acontece aqui na lápide? Que legal. Eu já tenho uma textura, tá? Eu vou visualizar diretamente a textura para ver o que está acontecendo. Veja que ela tem algumas deformações, tá? Por que isso? Tá? A minha lápide ela exigiria a criação de UV Mapping, tá? O UV Mapping é o processo de desembrulhar um papel de presente. Resumindo é isso, tá? O VMAP é uma maneira de você aplicar uma textura que é bidimensional de 2 dimensões num objeto que é tridimensional, tá? Infelizmente a gente não tem tempo para fazer o VMapping aqui na live, daria para fazer um VMapping simplificado, mas tem uma manha de aplicação de textura que de vez em quando funciona muito bem aqui em objetos mais genéricos, tipo pedras, alguns terrenos um pouco mais é, marcados, ou no caso da lápide, que funciona muito bem, é você pegar aqui onde está escrito flat e trocar para box, tá? E coloca o blend no máximo, tá? Para que funcione 100%, você precisa fazer uma seguinte ligação. Você também vai adicionar um nozinho chamado texture coordinate e você vai ligar o generated no vetor, tá? Então, olha, esse é o setup. Na real, ligue o object no vetor, que vai ficar melhor, tá? O generated vai deixar ele espichado aqui do lado, então ligue o object no vetor, tá? Então, olha lá, o que eu fiz? Vou repetir. Cria um image texture, coloca ele em box, deixa o blend no máximo. Então, sempre que usar box, deixa o blend no máximo, porque daí não aparecem emendas. Cria um nó chamado texture coordinate e liga o object no vetor, tá? Em alguns casos, dependendo do tipo da textura que você pegou, a pedra pode ficar muito grande ou muito pequena. Então agora você tem que criar um nozinho para poder mexer no tamanho da pedra. Tá? Aqui no meu caso ficou legal já, talvez nem precisasse, mas alguns de vocês talvez precisem desse ajuste. Então, o nozinho que você vai criar é o Converter Mapping. Converter não, Vector Mapping, desculpa. Vector Mapping. É só colocar o mouse no meio aqui que ele já faz a conexão para a gente. Olha lá que ele ligou o object, que era a minha conexão inicial, no vetor, o vetor no vetor, tá? O que esse nó permite? Ele permite eu brincar com a textura. Olha, eu posso andar com a textura e eu posso aumentar as repetições dela. Então, olha lá, vou pôr 3, 3 e 3 na escala. Veja aqui, ele diminuiu o tamanho da minha textura, tá? Ou se eu colocar 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, a minha textura ficou maiorzona aqui na cena, tá? Então é assim que a gente faz a variação de tamanho da textura, tá? Lembrem que eu estou usando essa técnica aqui porque eu não tenho o VMapping aplicado, tá? Então essa aqui é uma manha para fazer a aplicação de texturas de uma maneira mais genérica, tá? E funciona bem. Próximo passo, carregar todas as outras texturas. Tá? Então eu vou duplicar a imagem, abrir e vou carregar o height, tá? Eu vou mostrar até aqui o que é o height para vocês verem. Então alguns sites têm nomes diferentes para texturas, então
o height, o rock height, é um mapa branco e preto como esse, tá? Então o height é um mapa de bump mapping, tá? Então vamos já fazer o bump mapping. Oi, mano. Apareceu aqui uma pergunta do Pedro. Ele perguntou se aplicar o Boolean pode causar algum problema. Estou tentando fazer mas um dos booleanos não estão cortando. Pergunta, você está no Blender 2.90 ou 2 ou anterior? Ou o 2.91, tá? Tenta usar o Blender 2.91, que o booleano é melhor. E se mesmo assim ele não cortar, é provavelmente porque aquela peça em específica está com a normal invertida. Tá? Então é só entrar no modo de edição, Tab, entra no modo de edição, seleciona a peça com o modo X-Ray, seleciona só aquela peça, daí você vai em Mesh, Normal, Flip, tá? E daí ele vai inverter normal, daí provavelmente corrige o bug, tá? Mas se o bug continuar, fala com a gente no Discord ali que a gente ajudou você, tá? Então olha lá que, voltando aqui, eu carreguei a textura de Bump Mapping, tá? Olha que ela é uma textura branca e preta, tá? Por que está dando erro? Porque eu preciso ligar o mapping nela também. Então agora todas as texturas que eu quero que funcionem, eu preciso dessa conexão, tá? Ela é bump, então eu preciso do nozinho de bump mapping. Então color no height, normal na normal. O que mais que eu tenho aqui de textura desse cara aqui? Vamos duplicar mais uma textura. Eu tenho também o roughness, que é a rugosidade, tá? Então liga o mapping, color no roughness. E se tiver specular, você vai fazer a mesma coisa. E aqui eu também tenho o último detalhe, que é o normal, tá? O que é o normal mapping, tá? O normal mapping é um complemento, em teoria, ao bump mapping, tá? É uma maneira mais elaborada de você criar rugosidades na cena, tá? Então você normalmente combina as duas técnicas, bump mais normal mapping, tá? Como que você faz isso aqui dentro do Blender? Então olha lá que eu tenho o meu mapa de height, que é o bump mapping, ligado no bump, então color liga no height, e agora eu carreguei o mapa de normal aqui dentro. Que nozinho eu vou criar para ligar ele? Você vai criar em Vector, olha o que existe aqui, Normal Map, tá? Então é bem simples ligar ele, Color na Color, e a saída do Normal Mapping na normal do Bump, tá? Então, começou a ficar legal o meu material, mas antes de continuar e começar a comemorar que você está criando um material que é chamado PBR, tá? Que usa texturas PBR, eles são materiais físicos e normalmente são super realistas, tem uma coisa que aqui no meu Blender já está correto. Não sei se a versão 2.91 já fez isso automático, eu estou até surpreso aqui, Maron. Tá vendo que o Sim, Color Space já está já mudou. certo, então Uhum. talvez o Blender 2.91 já esteja fazendo isso automático, que é muito bom, mas eu vou mostrar para vocês como ele vinha no Blender antigo, tá? E vocês têm que cuidar muito, tá? Então, olha lá meu Base Color. Então a gente fez a troca de Flat para Box para ajudar na textura aqui da lápide. E aqui embaixo tem um cara chamado Color Space, tá? O que é Color Space, espaço de cor? É a maneira que a cor, a informação de cor dentro do arquivo é interpretada para ser mostrada no teu monitor, tá? Então, o espaço de cor padrão é chamado de espaço sRGB. Grande parte dos arquivos que a gente tem aí no mundo da internet funcionam em espaço de cor sRGB. Então, toda vez que você estiver carregando uma cor, tá? Pense cor, base color, cor de subsurface, cor de emissão, tá? Essa textura sempre vai ser sRGB. Toda vez que você estiver carregando outros mapas, que são mapas de valor, tá? Rugosidade é um valor, não é uma cor. Especular é um valor, não é uma cor. Normal mapping, ele é um valor também, tá? Então, tanto o normal mapping quanto o bump são informações que você está colocando de valor. Então, todas essas outras texturas, você precisa trocar o color space para não cor, tá? Isso dá uma diferença gigantesca na interpretação dessas texturas, tá? Então, cuidado para você não errar feio e não fazer essa troca, tá? Então, tudo que é cor, então principalmente base color, mantém sRGB. E os demais mapas, então rugosidade e bump mapping, normal mapping, são sempre non-color, tá? Veja que ficou muito forte agora, tanto o meu normal mapping tá muito forte a rugosidade agora da lápide. Eu vou reduzir
a informação de rugosidade do Bump Mapping. O Normal Mapping também vou reduzir um pouquinho para 0.4. Fica um pouco mais realista. E em alguns casos você pode pegar uma textura que ficou muito escura ou muito clara, tá? Então, como é que você faz isso? Tem nós de correção de cor aqui dentro. Tá? Picado, na real, bem simples, mas ajuda bastante. Então, olha aqui na aba Color, você tem ajuste de brilho, contraste, de gama, Hue, Saturation para mexer nos tons de cor, pode inverter, tá? E esses 4 aqui, usem só esses 4, os demais aqui não são tanto tão associados à cor, tá? Então vamos supor que eu quero escurecer a lápide, porque estou achando que ela ficou muito clara. Você pode usar o brilho e contraste ou usar o Hue e Saturation, tá? O Hue e Saturation você tem contração, mas também tem controle da Dá? intensidade da cor, tá? Ah, eu pensei que Dá tinha travado. travei. Não, fui eu que travei, não foi a internet. Eu que estava pensando no termo aqui, eu travei, tá? Então se usar valores acima de 1, ele clareia a imagem, abaixo ele escurece, tá? Então 0.7 ele dá uma escurecidinha na lápide, tá? E olha aqui que legal na lápide, tá? Eu tenho booleanos. Então, booleanos, se eu quiser aplicar um material diferente, tanto nessa região da pedra quanto no tal iodo aqui, eu tenho que fazer o mesmo setup que eu fiz na abóbora. Eu tenho que criar um segundo material. Então, vou chamar esse aqui de lápide detalhe. Eu vou deixar ele, por exemplo, verde, só para saber o que está acontecendo. E, mais uma vez, eu tenho que aplicar esse mesmo material nas peças que eu fiz o booleano. Tá? Então, onde que estão lá? Esse cara aqui está aqui dentro. Eu deixei tudo organizadinho. Então, eu tenho aqui o landscape. Então, tem as pedrinhas aqui. Eu vou aplicar o mesmo material. Eu posso digitar aqui na aba de materiais o texto com o nome, lápide detalhe. E também o meu texto do Yoda. Eu vou aplicar aqui o lápide detalhe aqui, tá? Eu vou sumir com a visualização. Volta aqui. E olha lá que ficou verde, tanto os recortes quanto o Yoda, tá? Eu não senti necessidade de aplicar uma textura de pedra aqui dentro, até porque no meu túmulo está mais longe. Se quisesse, pode aplicar uma outra textura de pedra, ou deixar a mesma textura de pedra mais clara. Então eu vou mostrar como você duplica uma textura para mudar parâmetros dela. Então, se quiser, esse cara aqui pode ser só uma textura simplista, tá? Até porque ele dá um pouco mais de leitura da cena. E já fica legal, tá? Olha lá que só o branco já funcionou. Mas vamos supor que você quer usar a mesma textura de pedra, só que quer deixá-la mais clara. Como é que você faz isso? Tá? Você tem que aplicar. Então vamos fazer isso para o Yoda, por exemplo. Eu vou explicar isso para fazer em outro material. Vai dar muita confusão aqui mudar. Tá? A gente já faz isso, por exemplo, na vela, tá? Para trocar a cor da vela. Vai ser mais fácil eu mostrar do que aqui nos booleanos, porque eu tenho que aplicar no booleano e vai ser meio confuso. Então, vamos fazer o uso de outra textura com cores diferentes na vela, tá? Então, para encerrar aqui, galera, o que eu criei, na real, na lápide foi o que é conhecido como material PBR, tá? Que usa texturas PBR. Essas texturas são geradas por processos fotográficos, normalmente, ou alguns softwares que fazem extração desses dados, tá? E normalmente elas têm um nível de realismo muito legal, tá? A gente já chega no terreno, vocês vão ver que o meu terreno usa exatamente esse mesmo preset de configuração de cena, tá? De material. Então, olha lá, vou selecionar o corpo da vela, New, renomeei esse aqui para vela. O que acontece com a vela em especial, ainda mais quando ela tá acesa? A luz entra dentro dela e fica rebatendo malucamente lá dentro até sair para fora em alguma região. Tá? Esse efeito é o mesmo que acontece na pele nossa, tá? Na pele de animais em geral, né? Ou também em produtos orgânicos, tá? Frutas, verduras, tá? Você tem a sensação em que a luz, sensação não, realmente a luz entra dentro da, da parte sólida e ela sai por outro lugar. Então ela entra, os fótons entram por um lado e acabam saindo por um outro, não necessariamente por trás, mas ele sai por uma outra região do modelo, tá? Como que você simula isso usando o efeito de subsurface scattering? Tá? Subsurface scattering é a parte do material, é um submaterial que faz esse tipo de simulação de luz, tá? Eu estou aqui com base color branco, tá? Eu vou ligar o subsurface no máximo
para vocês verem que ele já vai ficar bem interessante, tá? É claro que a gente vai brincar com configurações um pouquinho, para deixar ele mais legal. Então, eu vou deixar ele preto, a vela preta por completo, porque eu vou deixar ela toda em Subsurface Scattering. Não é muito correto isso, mas funciona legal para a vela, ainda mais quando ela tem uma luz em cima dela. Tá? Então o Subsurface, na real, você tem um peso de Subsurface, tá? Então olha lá que eu deixei o Base Color preto. Então se eu desligar o Subsurface, a minha vela vai ficar preta, tá? Seria a cor base. Então ele faz uma mistura dos dois, tá? Então se eu ligar 50% Subsurface, ele tem 50% Subsurface, o restante é 50% de vela preta, tá? Então você pode aqui colocar um tom, caso você queira trabalhar com um nível de Subsurface, tá? Eu quero que minha vela seja ou um vermelho difuso ou tenha 70% de Subsurface Scattering. Então eu vou deixar no máximo para que o efeito fique um pouco mais forte aqui, significa que o Base Color não tem função nenhuma mais, tá? E eu tenho mais dois parâmetros para configurar aqui. Eu tenho a cor do Subsurface, então posso pôr uma cor na vela, então fazer uma vela mais vermelhinha, por exemplo, tá? Então veja que a cor do efeito acontece aqui nos três itens, tá? No último item de Subsurface Color, tá? A vela vermelha. Eu vou inclusive deixar esse cara aqui preto para não influenciar vocês, tá? Veja que o vermelho está vindo daqui. E tem um atributo composto aqui, que é o raio, tá? Por que que tem três valores, tá? O raio é a distância que atravessar o objeto. E cada valor desse aqui corresponde ao vermelho, verde ou azul. Então você pode ter variações em que a distância, em que a luz, né, percorre a, no objeto. Tá difícil hoje, estou trocando umas palavras, tá? E quando que você vai usar isso? Tá? Quando que você vai realmente usar valores 1, ponto 2 e ponto 1? Tá? Então pensando no vermelho, verde e azul, esse raio ele prioriza a cor vermelha. Tá? A cor vermelha ela pode penetrar um pouco mais na, no material, no objeto. Quando que isso é importante? Quando você tem pele. Tá? Por quê? Porque quando a luz penetra a pele, a parte interna da pele tem sangue, ela é mais avermelhada. Então, se for fazer pele, a tua cor de subsurface é a cor externa da pele, e o raio é a cor interna da pele, que é mais avermelhada. Por isso que o raio da cor vermelha está maior. Tá? No caso de objetos que são uniformes, homogêneos, tá? Então qualquer líquido, tipo leite, ou um líquido mais viscoso, a vela, frutas, tá? Você não tem diferença de cor da camada externa e interna. Então você vai normalmente usar valores de raios iguais. Você só vai variar quando a cor interna do objeto é diferente, tá? Então aqui eu vou chutar valores de raio, tá? Normalmente você pode criar uma caixinha e medir o tamanho da vela. Eu vou meio visual, tá? Então eu vou tentar lá, por exemplo, 0.1, 0.1, 0.1. Veja que a luz entrou menos na vela, tá? Então 0.1, 0.1, 0.1 é o valor de distância. Eu vou criar aqui um cubinho de tamanho 1. Eu vou deixar do ladinho da minha vela. Então veja que se eu colocar raio 1, tá? Que é um pouco, ou raio até de 0.6, que é o tamanho desse cubo agora. Então um raio de 0.6 significa que a minha luz consegue atravessar por completo a vela. Um raio de 0.1, que é o meu valor atual, vou colocar aqui 0.1, o tamanho do cubinho significa que a luz só penetra esse tanto dentro da vela. Tá? Então veja que isso tem a ver com essa distância em que a luz penetra. Então, por exemplo, os plásticos têm subsurface scattering. A grande questão é que o plástico ele tem um raio de subsurface menor do que uma vela. Tá? A vela é bem mais translúcida, né? A luz consegue propagar muito mais dentro dela. Então a vela você pode aumentar um pouquinho esse cara aqui para, por exemplo, 0.6, 0.6, 0.6. Tá? Ele começa a se comportar mais como vela. Tá? Olha que legal. A vela também tem reflexos, né? Ela tem a característica de specular, então, opa, eu tô mexendo, desculpa, é aqui, tô mexendo no lugar errado, agora tá certo. Então, usem specular na vela, o que é legal. Então, ela tem um brilhozinho. E veja que só isso já deixou a vela super realista, não precisa de mais nada, na real, na minha opinião. Tá? E como é que eu faço para copiar o mesmo material e fazer ela verde a próxima vela, ou amarela? Eu quero duas velas com cores diferentes. É claro que você pode criar um novo material
e fazer o mesmo setup, mas vai dar um trabalhão, só que é trocar a cor, não tem por que você criar um material do zero. O que você pode fazer? Indica o material da vela, então olha lá, meu material se chama vela, vamos colocar isso aqui, vela vermelha. Eu vou colocar o mesmo material na vela do lado, vela vermelha. Eu vou chamar ela de vela amarela. Opa, não vou chamar nada, calma, tem que duplicar o material ainda, Ivan, não se apresse, tá? Antes de renomear, é óbvio, eu preciso duplicar o material. Como que eu faço isso? Eu clico nesse númerozinho que tem do lado do nome da vela aqui, ó. Vela vermelha, e tem um número 2. O que significa? Significa que tem 2 objetos na cena que usam esse material. Quando eu clico aqui, inclusive, ele já renomeia para mim o material. Olha lá, vela vermelha 001. Tá? Então, eu vou chamar esse aqui de vela amarela. E agora é só trocar a cor. Tá? Eu tenho cores diferentes, tá? Bem tranquilo, nada de especial. Ivan, o Oi. Pedro perguntou aqui, usar o layer weight, esqueci Layer weight. o layer weight, é isso, de facing, dá certo para simular um subsurface mais simples? Usei algumas vezes, mas o que você acha? Então, eu acho que ele funciona, mas visualmente ele fica pior, né? Então, dependendo do caso, pode ser legal, se o objeto está mais lá atrás. Eu vou usar o layer weight aqui na chama, tá? Então, eu vou explicar o que você está falando, tá? Mas eu não sei se eu usaria, tá? Para primeiro plano. Use subsurface, ele fica, lembrando, subsurface é pesado, tá? Veja aqui, olha a quantidade do grão na cena, tá? Que eu tenho aqui. A lápide, se nem percebe, render ruim, ele tá super legal. Olha que a vela aqui, ela tá cheia de pontinhos, tá? A gente já vai falar como melhorar a qualidade desse render aqui, mas subsurface é um efeito pesado. Então, talvez, se você tiver em elementos que são secundários na cena, estejam mais para trás, você possa usar algumas técnicas que você não usa subsurface e você usa, por exemplo, só o difuso, tá? Com algum tipo de artimanha para deixá-la um pouquinho mais parecendo ter subsurface scattering, tá? Para fechar a vela, eu tenho pavio, tá? O pavio é um difuso branco, não tem nada especial, então não vou nem explicar. E eu tenho a chama. Tá? Olha que maluquice que eu fiz na minha chama aqui. Tá? É um material simples, mas qual que é o primeiro pensamento de criar o material da chama? Tá? Você vai criar emissão. Tá? Então, olha lá que existe um shader chamado Emission. Tá? Por padrão, o Blender cria um Principled BSDF. Tá? Então, quando você clica aqui, ele vai criar o Principled BSDF, que é o padrãozão. Ele fala, vou pôr emissão aqui, e a chama tá bonitinha, mas ela não fica bonita, tá? Por mais que você tente, a chama ela fica sólida, tá? A emissão ela tem uma cor sólida. Então vamos apagar esse cara aqui e fazer um shader um pouquinho mais avançado para a chama, que ela fica mais interessante, tá? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou criar um shader de emissão, tá? É a mesma coisa do princípio do BSDF, ele faz emissão chapada, só que não tem toda aquela tranqueirada de parâmetros que a gente não vai usar, tá? Então, aqui eu criei o meu shader que eu queria, tá? Eu posso colocar uma cor, mas eu quero criar a sensação da chama, tá? E eu quero variar a cor na chama. Da mesma maneira, olha a esquerda lá que eu fiz que ficou legalzinho. Como que eu faço isso? Tá? Isso aqui chamado weight, ele fica no input weight, tá? E o valor de saída facing, olha o que ele faz. Ele entrega esse mapa pra gente aqui. As bordas do objeto em que a face está quase perpendicular à câmera, tá? Elas são brancas e as faces que apontam diretamente para a câmera são pretas, tá? Então ele entrega esse tipo de mapa, até uma textura que é calculada internamente no render e a gente pode usar isso para, por exemplo, variar a cor da emissão. Tá? E como é que você vai fazer isso? É bem simplesinho. Então eu vou criar um color ramp, todo mundo já brincou com o color ramp. Então olha lá, o facing eu ligo no fator do ramp. E agora eu posso brincar com cores aqui, tá? Inclusive contrastar a textura, olha que se mexer aqui, ela troca. Então eu quero, por exemplo, que o meu centro seja amarelinho, a minha borda da vela aqui seja mais vermelha. Lembra que você pode contrastar um pouquinho. Eu também posso adicionar outros controladores, tá? Por padrão tem 2 só. Clica no mais aqui, ele adiciona mais um manipulador, tá? Eu vou deixar esse aqui bem laranja. E olha que eu já tenho uma coisa que parece muito mais com uma chama, tá? É uma chama mais cartunesca, mas já é bem legal. Então, olha, é o facing do layer weight ligado no color ramp, calibra a posição e a cor para ficar uma chama legal e coloca na emissão, tá? E esse cara aqui,
é um emissor, tá? É literalmente uma luz emissora, a gente não usa para iluminar o cenário, mas ele tem esse papel, tá? Mas a chama, ela tem uma característica transparente. Então eu também quero combinar aqui transparência. Como que eu faço? Eu adiciono um shader transparente, tá? Não é vidro, é transparência. Transparência é existe ou não existe, tá? Literalmente isso. Como é que eu combino os dois? Você vai criar um outro shader chamado Mix Shader. Tá? É só ligar os dois shaders lá, a emissão no primeiro e transparência no segundo, e veja o que acontece se mexe no mix. 0, ele fica só na emissão, e 1, ele fica só na transparência. Veja que ele nem existe. Tá? Então aqui você vai colocar um pezinho, uma configuração que você quiser, para misturar os dois. Tá? Veja que conforme você evolui o fator aqui do shader para ele ser mais transparente, caso você queira mais transparente, a emissão some um pouquinho. Tá? Como é que você faz para voltar a emissão? Aumenta a intensidade dela. Tá? Como ela funciona como se fosse uma luz aqui, você pode pôr uma intensidade mais forte, por exemplo, 4. Tá? Então você pode deixar ele mais transparente um pouquinho e mesmo assim a vela vai aparecer. Veja que é legal porque daí a chama, ela consegue, você vê através dela e mesmo assim ela existe com uma certa intensidade que é bem bonita. Tá? O Tobias estava comentando aqui que ele fez o fantasma que os olhos dele são rubis. Ele gostaria de colocar uma emissão nele. Ele teria que setar, né, o material do rubi, algo como um vidro vermelho, e depois juntar com o emission baixo. Exato. Se você for combinar dois materiais, tipo, eu quero fazer a lápide emissiva, tá? Você vai usar daí um nozinho não de Mix Shader, você vai usar um nozinho de Add Shader, tá? Então vamos lá, criar emissão. Então eu quero que minha lápide também emita azul, por exemplo, tá? Então olha lá que se eu olhar o azul aqui, eu tenho a lápide. Você vai combinar os dois materiais com um Add Shader, tá? Então Shader, Add Shader, e você combina os dois, tá? Só daí a emissão você use um valor menor para ele não influenciar tanto o shader principal, tá? Mas é assim que você faz a combinação do objeto ser emissivo e ao mesmo tempo ter um shader tradicional, tá? Cuidado para você não ficar com um shader que é chapado, tá? Normalmente em materiais emissivos é legal você usar essa regrinha aqui do layer weight com facing e um color ramp para variar a intensidade da cor ou a cor, né, ao longo da superfície, senão o teu objeto fica completamente chapado e fica feio. Inclusive na live passada, a janela do disco voador, eu falava para a galera fazer esse setup aqui, tá? Eu não expliquei na live, mas depois acabei explicando para o pessoal. Cria um layer weight, liga o facing no color ramp, para que você tenha variações, tá? Para que não fique uma cor chapada que fica feio, né? Senão ele fica parecendo uma coisa meio vetorial, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui, mas na real aceleradinha é só, tipo, não tenho nada especial nos ossos, tá? Os ossos é um difuso branco, não tenho nada especial no sabre de luz, tá? Olha lá. Eu coloquei aqui uma texturazinha de noise, mesma coisa que eu fiz na abóbora. Então veja que a parte cromada do sabre de luz é um cinza, tá? Com metálico, tá? Porque o sabre é metálico. Mas isso vai depender da cena de vocês. Deixa eu falar rapidão do terreno e do scattering, tá? Que são dois atributos importantes, para daí a gente fechar na renderização. Então aqui já falei de todos os elementos, que tá legal. Então veja que no meu terreno, galera, o meu setup é o mesmo, eu dupliquei o mesmo material. Tá? Então como é que eu criei o terreno? Então vamos fazer aqui o terreno de volta, só para vocês mostrar, verem como o Ivan também é preguiçoso de vez em quando. Tá? Eu já fiz a criação de material PBR, que carrega a textura lá dos sites, na lápide. Tá? E o terreno é o mesmo material, só que carregando outras texturas. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, colocar o material da lápide aqui no terreno. E claro, você vai ter que trocar a textura. Então significa que você tem que duplicar o material antes. Então clica no número, renomeia esse cara para terreno. E agora troca a textura. Então vamos lá pegar minha textura de terreno. Então esse daqui é o Base Color. Olha lá o Base Color. Eu já vou aproveitar visualizando o Base Color. Então ligar o Base Color direto na superfície. Tá? Eu uso um atalho aqui, mas vamos agora sem atalhos, vamos ligar diretamente na superfície. Minha textura está muito grande, então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou aumentar o valor da escala para deixá-la menorzinha. Então olha lá, eu coloquei 444. Eu já tenho uma textura que está mais condizente com o tamanho da minha cena. Tá? Como ela está ligada em todas as texturas, já está funcionando bonitinho. Então vamos trocar aqui rugosidade no brown. Rugosidade, que é esse aqui. Esse daqui é o mapa de bump. Esse é o mapa de normal. Então veja Gente, que só troquei a textura.
Só vou Oi. é porque tem pergunta aqui, vou esperar um pouco o Ivan terminar essa parte. Tá. Então, olha lá, tipo, no caso da lápide, deixar ela com mais specular, no terreno use menos specular, tá? Normalmente terrenos não são reflexivos a não ser que eles estejam molhados. Então evite colocar muito specular em terreno, tá? E o que eu fiz aqui na parte da terra, mesma coisa. Eu dupliquei o material e carreguei a textura de terra, tá? Então não tem, o mesmo material da lápide você vai aplicar tanto na terra, aqui caso se faça um buraco, e aqui na parte do terreno, tá? Falta agora o scattering, tá? Eu desliguei ele, então vamos ligar o meu scattering aqui, você vai ver que ele já está com material, porque eu já apliquei o material nele, então eu vou ligar de volta o scattering aqui na cena, e já está tudo bonitinho. Mas como que o Ivan fez ficar bonitinho, tá? O que precisa fazer para o scattering funcionar, tá? Para o scattering funcionar, por padrão, o material vem do objeto que você indicou no scattering, tá? Lembra que no scattering eu criei uma graminha, então você tem que aplicar o material nessa graminha e automaticamente ele vai ser colocado aqui na cena. Então eu também coloquei pedrinhas na parte da terra. Como que eu fiz? Eu apliquei um material de pedrinha, de pedra lá nessa pedrinha. Vamos lembrar só qual é aqui o meu objeto, é o grass, que ele está aqui oculto, tá? Então olha lá que no meu material grass eu fiz algo um pouco diferente, tá? Eu tenho um material extra aqui. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu tentar mostrar a minha grama. Se consigo aumentar, tá? Então, nada de especial, tá? Na grama. Eu deixei um specular um pouco mais alto para ter alguns brilhos, tá? Então, vendo o material principal, é um material verde, com o specular um pouquinho mais alto, uma rugosidade de 0,25, ele não é super nítido, super rugoso. Mas tem algo aqui, deixa eu ver se eu consigo carregar a luz junto, que é legal. Então, deixa eu pegar algumas luzes aqui, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar essas luzes, esse cara aqui. Só um pouquinho, que vai ser melhor para mostrar para vocês. Aqui, daí eu desligo a luz do mundo, tá? Assim eu tenho a luz da cena, tá? O que acontece? O BSDF ele não simula por padrão, ou pelo menos não simula de uma maneira eficiente, a transluciência. O que é isso? É quando a luz atravessa objetos finos, por exemplo, uma folha de papel ou uma folha de árvore. Tá? É possível fazer isso na aqui da transmission do SDF, Ivan, mas acho que fica pesado. somente Oi, deu uma travadinha aqui, bem legal agora. travei, voltei. Voltou, voltou. Tem como repetir essa parte Ah, tem do sim. Translucent? Vamos lá. Então, o BSDF, o principal do BSDF, ele simula uma porrada de tipo de materiais, mas ele não faz uma boa simulação de quando a luz atravessa objetos finos, tá? Deixa eu inclusive ver se eu desligo as outras luzes aqui, eu vou deixar só a luz principal, só para mostrar para vocês o que acontece. Então eu tenho lá a luz principal que está vindo de cima. Veja que ela ilumina a frente da folha, né, dessa folhinha, mas o lado de trás está preto. Tá? Muitas vezes é possível brincar aqui com a transmissão, aumentando a ruidade, mas fica pesado, é bom. O Blender tem um outro shaderzinho extra, tá lá na aba Shader, transluciência, tá? Transluciência é o efeito da luz atravessar objetos finos, tá? Não é subsurface scattering, não troque. Subsurface scattering acontece em volumes, tá? Personagens, frutas. O translucent funciona em objetos finos, uma cortina, um papel, uma folha, tá? Uma folha de árvore, por exemplo, tá? Mesmo uma flor, que é super fininha, você pode usar translúcido, tá? O que eu fiz aqui? Olha que se eu ligar só o translúcido, o que acontece? Eu vou aumentar o valor. Veja que eu tenho luz agora, tá? Eu não tinha aqui, ele é preto. O translúcido, ele calcula essa passagem da luz através do objeto fino, tá? Como que eu combino os dois usando um Add Shader? Deixa eu fazer manualmente aqui. Add Shader, tá? É um adicionador de shaders. Se mistura os dois, tá? Então, você, toda vez que for fazer esses objetos finos, é bem legal combinar um mapa de translúcido junto com o material principal, tá? E se ficou muito forte ou muito fraco o efeito de translúcido, você tem controle na intensidade aqui, tá? Então coloca uma corzinha.
E esse é o efeito, né, tanto para grama tradicional, se fizer essa grama que eu fiz aqui com bolinhas, tá, com esses círculos, use esse material aqui que vai funcionar super de boa, tá? Uhum. Então, é, e deixa eu ligar as minhas luzes. E na pedra eu fiquei com preguiça, tá? Então essa daqui é a pedra que eu indiquei no scattering, tá? É só a pedra, mais nada. Então vamos olhar ela aqui. A preguiça de vez em quando é válida, galera, de falar, putz, não preciso fazer isso milhões de vezes, tá? A pedra é super pequenininha, vamos ver como é que ela ficou aqui. Então essa é a pedra que está distribuída em cima ali da parte de terra do túmulo, tá? O que, que eu fiz? Eu apliquei o mesmo material de terra que eu tenho lá na minha cena. Tá? Então eu apliquei na pedra, nas pedrinhas, exatamente o mesmo material. O que, que acontece? Se você achar que a textura ficou muito pequenininha ou estranha ali nela, você pode duplicar o material e mexer no tamanho da repetição. Tá? Então vou lá, ponto 1, vou deixar a repetição um pouco maior, por exemplo, para ter menos detalhe na pedra. Tá? 0.3. Então, é o mesmo material da parte da Terra, eu só vou mexer no mapping. Tá? Eu nem mexi na minha cena, mas se você quiser ser mais atencioso nos detalhes, você pode fazer isso. Então, o mesmo material aplicado tanto na pedrinha quanto na parte da Terra. Tá? E assim a gente meio que fecha os materiais da cena. Tá? Vocês, como eu falei, a cena de vocês tem algumas diferenças significativas em relação à minha. Então é claro que lá no Discord a gente vai ajudar vocês a fazer as configurações extras. Então não se preocupem que se eu não expliquei aqui algum setup de material, lá no Discord a gente consegue dar esse acompanhamento para todo mundo sem problema, tá? Qual é o atalho, como que você faz para salvar uma imagem automaticamente? Até agora pela viewport, tá? Então eu explico como renderiza automaticamente e com mais qualidade, tá? Primeiro passo, configurar a qualidade do render, literalmente. Tá? A configuração da qualidade do render é aqui na aba de render. Tá? Veja que em sampling eu tenho dois parâmetros aqui, viewport e render. Tá? Viewport, como ele é iterativo, você tem menos amostras, por isso que ele fica tudo meio granulado aqui. Na renderização final, eu recomendo que vocês vão de 512 a 2048. Tá? Depende do computador de vocês, também vai depender da cena. Mas veja que na minha cena aqui oficial eu renderizei com 2048 amostras. Tá? O render levou 15 minutos. Então fica bem mais pesado também, tá? Mas é para um render final. E daí lembra que você vai deixar renderizando, esquece o computador ligado lá um tempinho e de boa, tá? Eu não falei sobre o denoise aqui, tá? Denoise é a técnica para tentar remover esse noise aqui. Daí você não precisa entochar esse valor tão alto que vai aumentar muito o tempo de render. Se vocês quiserem brincar, quem tem as placas compatíveis com Optics lá na configuração de preferências, pode ligar o Optics. Se não, use o OpenImage Denoise, que é compatível com qualquer computador. Tá? É da Intel essa tecnologia aqui. E veja que você também pode fazer o Denoise na Viewport. Eu recomendo esse cara aqui só para quem tem o Optics, só para quem tem as placas de vídeo compatível com Optics, porque fica bem pesado se usar a tecnologia da Intel. Tá? Então é só por curiosidade. Então, e usem com parcimônia. Tá? O Denoise ele remove esse grão do render, mas ele também faz uma perda de detalhes em que o teu render fica meio cartunesco, né, mano? Não sei como explicar como que ele fica. Liguem ali e vejam se vocês querem ou não a renderização com noise, Mas, com denoise. Mas é curiosidade, tá? Então, esse recurso aqui, para quem já conhece, é legal de vez em quando, mas eu normalmente não trabalho com denoise, tá? Normalmente eu renderizo a imagem com uma qualidade superior, tá? Tipo 2048, tá? Próximo passo, mexer no tamanho da imagem. Nessa aba aqui você configura a proporção da tua imagem, tá? Então, se você quer uma imagem para formato de TV, você pode clicar aqui e pegar, por exemplo, um HD 1080p, tá? Para Instagram, eu recomendo que vocês renderizem uma imagem de 1000 por 1000 pixels, já é mais do que suficiente, tá? Se quiser deixar vertical a tua imagem, você vai usar uma proporção em que tem X menor e vertical, tá? Ele vai influenciar, inclusive, a visualização aqui na viewport, tá? Isso, né, quando você estiver fazendo a blocagem, você tem que decidir lá, quando criar a câmera, qual que é a proporção da tua imagem, horizontal, vertical, é quadrada, tá? Normalmente eu tenho feito as imagens quadradas por causa do Instagram. E eu recomendo realmente imagens de 1000 por 1000 ou 1200 por 1200 pixels, que é excelente para colocar no Instagram e não é uma imagem também tão pesada, tá? E por último, sem travar, você vai entrar aqui mesmo na mesma aba, não, eu tava
tá? Na mesma aba aqui da cena, tá? Scene Properties, você vai procurar lá embaixo a abinha Output, tá? E aqui você vai indicar um arquivo. Então você vai clicar em abrir, vai lá no desktop, Blender Live e coloca um nome de arquivo qualquer, tá? Que você vai renderizar. Então vamos lá, render.png, tá? Eu recomendo a saída do tipo PNG para vocês, tá? Eu estou usando aqui o OpenXR porque eu achei que eu ia para composição, resolvi não ir, tá? Então coloque um formato de arquivo PNG e veja que aqui você também pode informar se você quer que ele vá com um alpha, tá? Então se você não tem ou se você quer que apareça a tua imagem de fundo transparente, aqui no caso tá preto, tá? Que é o padrãozão do Blender, mas vamos supor que eu quero que ela vá com alpha para colocar um novo BG lá no Photoshop, tá? Você vai marcar esse cara alpha. A grande questão é que ele, mesmo que você marque aqui RGB alpha, ele não vai transparente. Por quê? Porque você tem que fazer uma marcação específica para funcionar. E essa marcação específica para funcionar, tá? Eu estou explicando como fazer o fundo ficar transparente para você colocar o fundo num Photoshop da vida, tá? Então renderiza como PNG, RGB alpha, e aqui na aba de renderização você vai lá embaixo em filme e vai marcar o transparente. Tá? Veja que ele vai aparecer inclusive o transparente na viewport aqui, então você já sabe que está funcionando agora, tá? Então é isso que precisa fazer para levar para o Photoshop, tá? A partir de agora você vai renderizar com o atalho F12, tá? Quer dizer, calma, estou me precipitando. Se você mandar renderizar a imagem automaticamente agora, do jeito correto, ela vai renderizar, Maram, 250 imagens. Você vai terminar o render tipo daqui a 1 mês e meio, tá? É meio maluco, mas o Vai Blender, ter, vai ter que dormir alguns dias aí. é alguns dias. Você vai ter que dormir bastante para que o Blender fique renderizando. É meio estranho isso, tá? Normalmente os renderizadores têm lá o renderizar a imagem e renderizar a animação, tá? O Blender, se você manda aqui no menu Render Image, ele não renderiza salvando nesse caminho aqui, o que é meio estranho, né? Eu já mostro o que faz o Render Image. Se você quer salvar nesse caminho para que o Blender salve automático, você também tem que fazer um setup aqui em cima, lá bem abaixo da resolução da imagem, de marcar o frame de início e frame de final igual, tá? 1 e 1, por exemplo. Tá? Senão ele vai renderizar por padrão do frame 1 ao 250. Então você vai realmente deixar alguns dias renderizando a mesma imagem, que não faz sentido. Tá? Então, esse é o setup. Vou voltar aqui. Resolução, 1000 por 1000, caso seja Instagram, 1200 por 1200 está ótimo. Frame start, frame end, 1 em 1, tá? Para garantir que ele renderize uma única imagem. E aqui você vai indicar um caminho com o nome de arquivo, arquivo do tipo PNG, e se tiver transparência para você aplicar o fundo no Photoshop, marque RGB alpha, se não tiver, RGB, tá? Com tudo isso setado, você pode fazer dois renders, tá? O primeiro render é o render image, tá? Eu vou baixar a qualidade do meu render aqui, dos samples, que está em 2048, deixa eu deixar em 32 para rapidão. O que o render image faz? Ele renderiza dentro do próprio Blender, tá? Ele não está salvando naquele arquivo, é por isso que eu acho que é estranho, tá? Vamos lá. Então ele vai começar a renderizar aqui. Ele vai aparecer automático para vocês, tá? Então ele renderiza dentro do próprio Blender, ele não vai salvar automaticamente. Qual que é o ruim desse cara aqui? Ele é legal para você ver um render mais elaborado no Blender, tá? Você pode pegar, aumentar os samples em relação ao viewport, por exemplo, de 32 se usar 128. Então é um teste que você está fazendo com uma renderização melhor. Mas se você vai fazer um render que tem 1000 amostras, tá? 1024, por exemplo, ali, o Blender pode de repente travar e você vai perder 3 horas de processamento. Por quê? Porque ele não salva a imagem automaticamente. Você tem que salvar aqui a imagem manualmente. Tá? É por isso que eu recomendo que você faça o Render Animation. Tá? O Render Animation vai realmente renderizar a imagem naquele arquivo que você acabou de informar. Tá? Esse Render Image, ele renderiza aqui na própria Viewport, tá? Na aba aqui de Workspace Rendering, tá? Olha lá que tem um rendering aqui, ele vai renderizar dentro dessa janelinha, tá? Ou de vez em quando, dependendo do Blender de vocês, vai abrir inclusive uma janelinha nova de renderização, em que ele vai fazer o render lá, tá? Então não tem nada de super especial. Lembrando que para transparência funcionar, você tem que ir na aba de configuração de render, filme,
e marcar o Transparent, tá? Eu vou deixar desligado no meu, porque no meu caso eu não preciso de transparência, ele pode ficar preto, o meu fundo eu quis realmente que não tivesse nenhum tipo de luz, tá? E o que vai acontecer agora para fechar? Se vocês forem renderizar a cena de vocês, vai ficar o caos. Por quê? Porque tem a quarta pegadinha do Blender, na minha opinião, parece engraçado, mas não necessariamente os objetos que você ocultou, eles não estão ocultos. Como assim? Quando você oculta usando o olho aqui no Blender, deixa eu tirar fora aqui, quando você oculta usando o olho, ele só some da viewport. Só que quando você renderiza usando tanto o render image quanto o render animation, ele renderiza lá. Tá? Então significa que existem duas visualizações. Isso que eu falo que é pegadinha, é bem estranho. Tá? Eu não conheço nenhum outro software que tenha essa característica de 3D. Tá? Normalmente se não aparece na viewport, no render da viewport, ele não aparece no render. No Blender aparece. Tá? Como que você arruma isso? Tá? Você vai ter que entrar aqui nesse funil do Outliner e ligar a câmera. Tá? Então olha aqui, agora você vai ter que voltar em toda a tua cena, em todos os booleanos. Então olha lá, vamos pegar todas as abóboras. Então vamos entrar na primeira abóbora. Então veja lá, o corpo da abóbora ele é visível na viewport e visível no render. O booleano, tá? Deixa eu mostrar no modo sólido que vai ser mais rápido. O booleano, por padrão, vocês vão ver que ele vai estar assim, quando vocês ligarem a câmera. Ele não é visível na viewport, mas ele é visível no render. Então você tem que desligar também a visibilidade do render. Senão ele vai aparecer no render, o que você não quer, tá? Então você tem que fazer isso para todos os booleanos da cena. Porque, mesma coisa, olha lá, a minha lápide, ela é visível na viewport e no render, e as pedras e o texto não são visíveis, tá? Nem na viewport, nem no render, tá? Então, normalmente quando você renderiza alguma coisa e ela aparece no render e não está na viewport é porque você esqueceu de fazer esse setup de renderização de câmera, tá? Isso é uma característica bem específica do Blender, eu não vejo como ponto negativo, é ponto positivo, quer dizer, eu acho bem estranho você ter essa visibilidade dupla aqui, tá? Eu acho que se não aparece na viewport não deveria aparecer no render também, mas ok, de implementação do Blender, a gente tem que aceitar uma configuração.